Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jonatas Barbosa e nós estamos em mais uma mensagem aqui no nosso canal Mensagens 2.0. E hoje nós estamos finalizando o estudo do livro do profeta Jonas. Esse profeta que nos chama tanta atenção, né, por uma história que é intrigante, curiosa, de um profeta de Israel, que já era conhecido, né, em Israel, como está escrito no livro dos reis, né, e esse profeta que, num primeiro momento, profetizou ali em Israel um período de paz, de tranquilidade, de repente é chamado por Deus para pregar em uma outra nação, e aí ele não obedece, é rebelde, vai para uma outra cidade, para um outro lugar, Deus o redireciona, causando uma tempestade que quase afunda a embarcação onde ele estava. Ele é lançado ao mar, engolido por um grande peixe, fica 3 dias no ventre de um peixe, e aí é um grande milagre realizado por Deus, porque esse peixe o conserva vivo e o vomita ali em terra seca. E detalhe, como foi falado na nosso último estudo, no último vídeo, essa terra, né, essa praia onde foi jogado, não é em Nínive. Nínive ficava ali a muitos quilômetros. A cidade de Nínive fica ali onde atualmente seria o Iraque. Muito, muito distante. Então ele teve que andar muito. E quando chegou lá, teve que andar mais para pregar por aquela cidade que era muito grande. Então é interessante esses dados importantes sobre essa história. A história de um profeta que pregou para um povo que era inimigo de Israel. E provavelmente Jonas ele não queria isso. Então vamos ver o capítulo 4 e o desfecho da história. Então vamos lá. A ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, dizendo: Você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra ali e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora ela não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena desta grande cidade? E assim encerra esta história, aonde Deus deixa claro para Jonas que Jonas, ele, claro, como humano, antes que você
qualquer um de nós pensemos, mas como que Jonas pode questionar a bondade de Deus, a misericórdia dele para com aquele povo? Mas eu quero que você pense num povo que era inimigo de Israel, um povo que era cruel, um povo que invadiu o Reino do Norte. Pense então em pessoas que faziam atrocidades, que cometiam pecados diante do Deus Altíssimo. Então, na nossa visão humana, não mereciam nada de Deus. E Deus assim os alcançou. Quando essa planta nasce sobre a cabeça de Jonas, e no outro dia, Deus manda um verme, uma lagarta, enfim, aquela planta morre, e aí Deus fala, você fica com pena de uma planta. E aí Deus ensina através dessa situação que Jonas ficou com pena de uma planta e não tinha pena de pessoas, da criação de Deus. Deus criou aquelas pessoas. Jonas não criou aquela planta, ela só nasceu. Mas eram criaturas de Deus, mais de 120 mil pessoas ali habitando naquela cidade, pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda e por isso viviam ali fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, não tinham discernimento, como acontece inclusive com tantas pessoas no mundo e muitas vezes conosco, que não sabemos distinguir muitas vezes o certo do errado, agimos e ficamos cegos pelo mal, pelo pecado, e fazemos aquilo que desagrada a Deus. E é interessante que ainda assim, mesmo sendo tão errados diante do Senhor, Ele concede misericórdia e Ele nos alcança, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é soberano. Que você possa continuar servindo a esse Deus. Se você não conhece este Deus do livro de Jonas, te recomendo ler a história do livro de Jonas e a palavra como um todo. E saiba que o mesmo Deus misericordioso, o qual Jonas se encontrou, o qual Jonas demorou para entender as ações, porque a misericórdia de Deus é algo difícil de conceber, de entender. Como Ele pode perdoar pessoas tão erradas, tão pecadoras? É porque Ele é um Deus de amor. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É um Deus grandioso em perdoar. Que você possa servir esse Deus e que você possa amá-lo assim como Ele te ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa mensagem possa tocar o seu coração. Que você possa compartilhar essa mensagem de amor e de misericórdia. E lembrar as pessoas, como aconteceu com Jonas, que se elas fugirem da presença do Senhor, não tem jeito. O Senhor está em todos os lugares, como também está escrito no Salmo 139. E Deus é o Senhor dos céus, da terra e do mar. É o Senhor de todas as coisas. Se o mundo e todas as coisas neste mundo pertencem ao Senhor, por que ter medo das dificuldades da vida, se Deus é o dono de todas as coisas? Então não tema, apenas creia no Senhor. E que a gente possa entender, assim como Jonas viu a misericórdia de Deus quando ele estava ali no ventre daquele grande peixe. E quando ele clamou, como diz aí o texto, e nós vimos e estudamos isso, Deus ouviu o clamor, a súplica de Jonas. Deus também está te ouvindo nesse instante. Clame a Ele e coloque as suas lutas e dificuldades diante do Senhor, para que Ele possa te dar direção. E assim como vimos, Deus, diante de tantas falhas, de tantos pecados, Deus ainda assim pode perdoar. Se você se sente tão pecador a ponto de não conseguir ir até Deus e pedir perdão, lembre-se, Deus pode perdoar. E Deus é o Deus que salva. A salvação é do Senhor. Que então você possa buscar a Deus, possa buscar o perdão de Deus, possa se arrepender dos seus maus caminhos e buscar ao Senhor, para que Ele transforme a sua vida, assim como transformou a minha e de tantas pessoas que o servem. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Nos encontramos na próxima mensagem. Obrigado, pessoal. Curta esse vídeo se ele te abençoou. Inscreva-se em nosso canal. Fiquem com Deus. Um abraço.